de você fazer a contratação e aí com o tempo a gente desvincula isso, né? Ah, vamos ficar aí uns 2, 3 meses até você sentir um pouco mais de tranquilidade. E também você tem o, desculpa, você tem a manutenção corretiva. Quando é um problema, você me chama, eu tenho um valor, e aí você me paga esse valor e pronto, acabou. Então, assim, eu dou essas duas possibilidades para os clientes, né? Qual que é a vantagem a desvantagem, vantagem e desvantagem do Cloud e da VPS? Eu penso que no Cloud a gente vai ter poucos problemas, porque não vai ter problema de instabilidade, né? Porque com certeza eles devem investir um valor muito alto, então a gente ficaria tranquilo quanto a isso, né? Então cobrar uma recorrência para poder corrigir esse tipo de solução seria mais tranquilo, né? Não seria algum tipo de problema. Agora numa VPS não, numa VPS ela pode sair, né? Essa semana mesmo deu um probleminha lá na Evo, e aí cortou a comunicação com o WhatsApp, né? O pessoal conseguiu resolver isso rápido, né? Mas teve gente que, vamos supor que fosse um delivery, isso aconteceu 5, 6 horas da tarde, da noite. Se fosse um delivery, uma pizzaria, um restaurante ali de entrega, né? Então ele teria perdido um dia, né? Mas aí são as circunstâncias, né? Aí é a mesma circunstâncias de quem está usando o WhatsApp, né? Ah, a clínica está usando o WhatsApp. E aí teve um problema lá na Meta. Então aí já foge da gente, né? Então, aí eu penso nessas questões também. Ok. Isso você tem alguns vídeos lá na comunidade lá do Well Cara, sobre essa não, estrutura? não, na verdade ele tem um vídeo que ele fala eu vou até mostrar. Tem um vídeo que ele fala bastante sobre isso, mas eu participo de outra comunidade e eu peguei o material desse cara para montar. Mas aí depois eu vi o dele e eu vi que tá bem bacana também. Ok. Então, dá pra seguir. Opa, vamos lá. Meu computador tá meio lento agora, porque tava 3, 4 fluxos abertos aqui. É, os fluxos deixam bem lento mesmo. Deixa. E eu não sei, eu tava até dando uma olhada na minha VPS, é, porque eu até tava achando que era a minha VPS, mas aí num plantão lá, eu tive uma conversa com o Gabriel, ele falou, não, é o end-to-end. Se você for fazer qualquer coisa, escrever um texto dentro dele, ele é lento, ele é devagar. Aqui, ó, eu acho que é aqui no código Maven. Aqui, ó, instalando self-hosted. Aqui ele explica como é que faz. VPS da Hosting. Apesar que eu não assisti essa aula, tá? Mas eu fiz isso aqui por esse mesmo método. EasyPenio, a minha VPS é a Hostinger, mais Esse, próxima. esse AI Makers do Well também? Ele mudou o nome. Ele mudou o nome acho que ontem. Mudou o nome aqui. É. Você tá aí, né? Eu tô no School. Tô. Isso. É o School isso aí. E na verdade assim, né? Tem muita coisa aqui que a gente deixa pra trás um pouco, né? Eu tava dando uma olhada aqui. Olha minhas porcentagens. 0%, 5%, 0,0000000. E eu já vi tanta coisa aqui, cara. E várias aulas aqui eu já vi, só que acho que eu não terminei, por isso que não contabiliza. Mas tem que dar uma Então, explorada nisso isso daí, aí. porque eu já percebi que quando a gente, às vezes acontece algum tipo de problema lá no plantão, e eu gosto de participar muito do plantão, porque o plantão acho que dá uma desenvolvida na gente. E aí o pessoal fala, eu peguei um fluxo assim, assim assado, tá lá no School. Eu vi um não sei o que no School. E aqui tem um monte de conteúdo e às vezes a gente tá travado por causa de nada. Então eu Verdade. preciso dar uma atualizada aqui, sabe? Nem que seja só para repassar os vídeos, nem que seja não, repassando os vídeos, olhando, anotando algumas coisas, para pelo menos a hora que der algum tipo de problema, eu, pô, tem um material lá, vou dar uma olhadinha na comunidade.
Mas quando você faz esse self-hosted e você contrata um EasyPan ou uma coisa assim, você tem direito a quantos fluxos? Você pode ter uma quantidade limitada de fluxos? Aí é o tamanho da sua estrutura. Vou mostrar aqui também, pera aí. Aí é o tamanho da sua estrutura. Aí o que que algumas pessoas estavam praticando? Algumas pessoas estavam contratando uma estrutura para si mesmo e, e aí eles colocavam todos os clientes dentro da estrutura, até para amarrar esses clientes numa assinatura, né? Aí o meu objetivo não é esse, não. Meu objetivo é mesmo um cliente. Essa minha aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Ó, eu tenho 50 gigas de disco. Tô com 14 aí, deve ter um terço já em uso. A minha banda é de 4 tera. Ó, eu tenho acho que dois, três fluxos ativos. Ó, tá consumindo 0.051. Meu tráfego de saída é 1.7 megabyte. Tá usando 53% de memória, mas é porque como eu tenho um fluxo lá que é de um em um minuto, né? Então toda hora ele tá utilizando. A minha, nossa, eu achei que a minha era a 2, é a 1 kVm. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui os dados. Sistema operacional, segurança. Mas essa parte aqui, ó, que você tá vendo, eu aprendi, cara. Fui mexendo e É complicado? tem algumas questõezinhas aqui bem chatas, sabe? Por exemplo, eu vi como é que faz, mas eu não troquei ainda. Eu tenho uma, eu tenho um domínio, mas eu não troquei ainda porque não achei vantajoso, sabe? Mas Aham. é questão um pouquinho técnica, sabe? Mas não é difícil de fazer. Se pegar, der uma estudada, uma analisada com detalhes, dá pra montar. Ah, eu preciso ver aqui essa parte. Você falou que você faz mentoria também, não? Oi? Você falou que você faz mentoria também, não? Como assim? Você dá curso? Não, na verdade assim, o pessoal, porque assim, eu gosto de ser bastante participativo, né? O pessoal tem me procurado para poder desenvolver parcerias, para poder tipo, Luiz, tô com uma dúvida aqui, você me auxilia? Auxilio. Aí a gente vai vendo o que pode ser feito e vai tentando ajudar. Tá. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a analisar, não, um pouco o fluxo, né, que eu te passei de integração com o Galabox lá, que eu comentei contigo? Cara, eu não consegui. Tá. O que que eu tava organizando, né? A gente tem essa conversa aqui, ver o que que a gente consegue analisar aqui dessa conversa, ver se vê alguma viabilidade. É lógico que não precisa ser nem nada definitivo, né? Ou que sim ou que não, Sim. né? Uma conversa, um bate-papo mesmo, para a gente analisar. Eu estou buscando parcerias, tenho falado Tá. com algumas pessoas da Maven, tenho falado com umas pessoas de. Eu participo de uma mentoria. Um grupo, né, que quer levar as pessoas para a comunidade. Eu não entrei nessa comunidade ainda. E aí tem outras comunidades que eu já faço parte, mas aí eu já meio que afastei porque eu vi que ali o nível é muito baixo, então não é interessante para mim. Nessas outras Tá. mentorias também tem um pessoal que a gente já interagiu no sentido de ter parcerias, né? Então, por exemplo, Luiz, eu consigo desenrolar algumas coisas de venda. Você consegue desenvolver? Sim, consigo, né? É lógico que não na velocidade de um Gabriel, não na velocidade de um El, mas com um tempo aí, uma dedicação e foco, eu consigo desenvolver, né? A gente vai buscando ali, vai resolvendo as questões e a gente consegue entregar esse produto. Então, é nesse sentido que eu estou inicialmente trabalhando. Eu estou para fazer um fechamento hoje, acho que eu fiz ontem a parte de conversa, né? A gente bateu o martelo ontem.
O cara da comunidade da Maven, ele estava com um projeto e ele tá meio doente, ele não vai conseguir finalizar. E aí ele meio que ficou pendente, os caras não gostaram do resultado e ele também, por estar doente e ele não vai conseguir dar atenção, ele falou, não vou nem mais tocar nesse projeto, eu quero repassar para alguém. E aí a gente está batendo martelo para ele repassar esse projeto para mim. É uma IA para um advogado. Então, Ok. tô com esse cara aí praticamente fechado, tô com esse médico fechado, que eu já preciso fazer, semana que vem eu preciso fazer a entrega do protótipo. E tô falando com mais dois caras, um da comunidade Maven, também no mesmo sentido. Luiz, eu posso vender, eu posso trazer cliente, você constrói? Consigo construir. E tem um outro cara de uma outra comunidade também que a gente está nesse sentido. A gente bateu um papo. Era pra gente ter batido um papo segunda-feira igual esse nosso aqui, mas acabou que não deu tempo. Mas aí a gente foi trocando muita informação pelo WhatsApp. Eu falei, Luiz, ó, tô tranquilo aqui, vou evoluir aqui, e aí depois que eu evoluir um pouco aqui a minha parte, a gente se conversa. Aí eu falei, beleza. Então eu tô nesse Tá. sentido. Eu tô fazendo as minhas prospecções aqui também, mas aqui é aquilo, né? O pessoal gosta muito, o pessoal acha muito interessante, todo mundo quer, mas a hora que você traz para um preço um pouco realista, as pessoas elas dão meio um passo para trás, sabe? Então, talvez é o que eu estou vendo, né? É lógico que eu estou estudando bastante sobre qual vai ser o meu mercado, onde eu vou atuar mais, mas eu vejo que uma rentabilidade maior, né? O que seria essa rentabilidade maior? Um mesmo projeto que eu, às vezes, aqui estou batalhando para vender por 1.000, 1.500, eu poderia vender na internet aí, ou em outros canais, LinkedIn também que eu estou explorando, por 3.000, 4.000 reais. Sem muito esforço, por causa do nível de consciência e no nível o nível de consciência da pessoa com relação a desenvolvimento e entrega. É a situação desse advogado aí que eu peguei o projeto já em andamento. Ele insistiu em a gente ter um plano de recorrência. Eu joguei o preço um pouquinho lá em cima para ele não ter, falar, não querer, e ele acabou querendo. Então, é mais ou menos isso. Então, acho que o meu mercado mesmo vai ser depois, é, ou buscar mais parcerias nesse sentido, né? Ou fazer algum trabalho voltado para o digital mesmo. Tá. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô na fase assim de aprendizagem. Eu mexia muito bem no Zapier, tenho bastante experiência no Zapier. Sim, O N8N eu vejo que assim, é mais complexo. No final das contas, assim, eu tô com minhas dúvidas de. Com certeza o Zapier vai ser mais caro, mas será que o Zapier não consegue fazer tudo que o N8N sabe fazer? Uma dúvida, assim, mas agora que eu já entrei no N8N, sabe qual a tô me diferença? esforçando. Sabe qual que é a principal Sim. diferença? É o agente. Você ter um agente, o bloco de agente dentro do ali de uma forma nativa que você consiga fazer as interligações para poder interagir. Porque, por exemplo, no Zapier, você vai conseguir integrar as ferramentas, os sistemas, né? Mas e aí, quem Mas que... tem na gente também, né? Eles têm na gente agora também. Ah, tem? É porque eu não faz tempo que eu não Tem, uso, faz tempo que eu não uso. sim. Não, agora eles estão com bastante coisa, assim, até de agente, mas faz tempo também que eu não usei, mas Um eu acho que outro, um outro recurso que tinha também, Benjamin, que o pessoal estava usando bastante, e eu vejo muita gente usar, inclusive tem um método lá que é muito simples, que é o reg deles, que você só coloca o documento lá e ele já se transforma em reg, é o Assistant da OpenAI. Naquele ambiente de playground, você constrói lá o seu agente, e aí depois você pode chamar ele pelo N8N, pode chamar ele pelo Make, que, você chama ele via o modo, o nó de agente, ou você chama ele via HTTP request? não, você chama ele via tem um nó específico lá de agente da OpenAI. Ah, ok. Ok. É, É interessante. Então é sim, bom isso, porque você consegue refinar, fazer um fine-tuning melhor, então fica legal. é. Assim, ó, a minha experiência anterior de agente, porque assim, quando eu comecei a prospectar, o que que eu fazia? Só falar não era suficiente. Então eu pegava, por exemplo, na minha lista de contato aqui eu tinha algumas empresas, algumas lojas, e aí eu pegava as informações dessas empresas, montava um prompt muito básico lá falando de, vou dar um exemplo, a Ering.
Eu pegava o nome da ERG, o endereço da ERG, o horário de funcionamento da ERG, as redes sociais, e aí eu pegava uns 5, 6 produtos e colocava lá no prompt na base de conhecimento. E fazia os assistants. Aí eu chamava esses assistants lá pelo Typebot. E aí mandava um linkzinho que ele abria a janela, sabe? Aquela janelinha de conversação. Então eu falava, ó, montei aqui um agente para você com inteligência artificial que vai fazer, explicava, né? Só que daí eu mandava o link, eles acessavam lá e o pessoal gostava muito. Aí, basicamente, eu fazia uma coisa que o pessoal tem feito hoje, só que no N8N. Tá, perfeito. Ah, E e deixa eu te falar, só para concluir. E aí, aí esses agentes que eu fazia no Tapbot, eles eram muito mais, eu conseguia ter mais personalidades do que eu conseguia no N8N. Agora no N8N eu já consigo mais, né? Já consegui dar uma tá, aperfeiçoada. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é que dentro da OpenAI e do Playground, eu conseguia eu conseguia personalizar mais os agentes. certo. Então, assim, só complementando, tanto na fase de aprendizagem, também de captação de clientes, e às vezes tem coisas assim básicas. Conversei esses dias com uma pessoa que está procurando, ele tem uma ONG que atende microempreendedores na área de delivery de comida. Então, cada entre aspas, chefe de cozinha, ele tem um WhatsApp, e aí ele divulga na região onde ele mora, e o problema é que ele perde muito tempo para atender esses clientes pelo WhatsApp. Então, a ideia seria criar um tipo de RAG para responder todas essas perguntas, para no final, o chefe de cozinha só receber o pedido e, sei lá, de repente ter um Airtable ou um Google Sheet, onde ele organiza os pedidos e já vai montando, fazendo as compras para o dia seguinte. Porque hoje ele perde muito tempo no WhatsApp e isso assim se torna improdutivo para ele. Esse é um exemplo assim que eu não acho que seja um projeto muito complexo, mas que seria legal Sim, tocar. sim. Esse é um tipo de projeto. Aí a ideia seria fazer isso, eles tendo acho que uns 100 chefes de cozinha, aí eu não sei como depois você replica isso, se você faz 100 fluxos idênticos, mas replicados, ou se tem uma Os, forma mais inteligente os, de 100, fazer isso. os 100 cozinheiros precisavam receber a mesma informação? Não. Cada um tem a sua especialidade, talvez tem um que faz mais cozinha italiana, outro mais bolo, mas aí cada um tem seu próprio telefone também. Entendi, entendi. Eu só não entendi o que eles vão receber. Ah, eles vão receber demanda de clientes, ele na conversa vai chegar um cardápio, cardápio digital dentro do WhatsApp mesmo, com todos os produtos que ele tem. Se eu não me engano, eu acho que até dá para comprar ou diretamente pela plataforma do WhatsApp ou via Pix, enfim. Teria uma função de carrinho assim no final, de fechar esse pedido. E depois ele receber uma notificação com o resumo do que o cliente está precisando. Porque Entendi. eu acho que isso, para quem faz comida, não precisa. O chefe de cozinha não precisa ficar atrás do WhatsApp, porque, assim, não é um custo absurdo na hora de você comprar. Se você tem que tirar uma dúvida, putz, eu quero sem glúten, vocês fazem? Aí meio que já tem as regras, não, a FAQ já pronta. Só um segundo, tá? Só um segundo. Tá, tranquilo. Oi, estou numa ligação. Tchau. Então, eu acho que daria para, criando regras de negócio, uma faca, eu acho que ele nem precisaria mais interagir. Então, esse é um tipo de projeto. Aí, eu não sei, nesse caso, um caso como esse, ah, como você avalia assim, o orçamento, como o preço médio que você acha que isso seria possível para executar um projeto assim, o tempo médio, assim, só para ter uma ideia mesmo, para ver se eu consigo também repassar esse valor depois para o cliente, como seria? Tá.
Tá, deixa só eu te mostrar. Essa aqui foi uma prospecção que eu fiz aqui e o cara gostou muito, mas é aquilo, ele gosta, mas aí na- ele ficou louco. Quando eu apresentei pra ele, ele ficou, não, vamos fechar, vamos correr, não sei o que, quero implementar, quero ter isso, mas até agora nada. Isso aí já tem, acho que já tem, vai fazer um mês, vai fazer um mês. Fiz uma reunião no sábado, acho que 6 horas da noite com ele, Ok, porque era o horário que ele podia, o horário que ele conseguiu ok, encaixar. O que que acontece? Isso aqui é uma pizzaria, né? Aí a ideia aqui é ter substituir uma pessoa que fica ali nos pedidos, né? Então o cliente vai mandar um WhatsApp, o agente ele vai entender texto, vai entender áudio, vai entender até imagem. Por que imagem? Porque vamos supor que o cara, pô, eu queria saber que pizza é essa daqui, né? Aí a gente colocaria ali algumas informações para a IA conseguir entender que pizza que é e meio que relacionar com o que eles têm ali para poder oferecer. Eu até mencionei que poderia responder em voz, né? Mas eu não acho que ainda tem viabilidade em alguns projetos, porque encarece um pouco e apesar de ter vozes já meio que aperfeiçoadas, é, eu acho que ainda pode melhorar mais, né? Então, tipo assim, para uma solução mais simples, mais objetiva, talvez ter voz poderia atrapalhar o projeto, mas é uma possibilidade, né? Então, o que que esse agente ia fazer? Ele ia interagir de forma humanizada, ele ia cadastrar o número e chamar pelo nome, né? Ali a gente já faz um supabase. Ele vai saber quais são os pedidos, né, do cliente para até poder recomendar, né, fazer uma base de conhecimento ali no sentido de os últimos pedidos dele foram tais e você vai continuar pedindo esse, você quer pedir? A última vez que você pediu foi isso, né? Tipo, tentar gerar um rapport. É, o cliente ele pode receber o sabor através de conversa. Por que que eu coloquei isso? Porque o cara tava falando assim, Luiz, eu não quero nada de um, 2, 3, 4, 5. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. O que a gente faz hoje com o IA é conversacional. É através de uma conversa, como se estivesse conversando com uma pessoa. É, Então eu falei com ele sobre essa questão. Aí a gente ficou de definir como é que seria feito a questão do cardápio, né? Ou a pessoa perguntando e aí a respondendo ali, às vezes até mandando foto ou só interagindo com ele. Bacana, você quer uma pizza de calabresa? A pizza de calabresa ela vem com isso, tal, não sei o que, não sei o que. Ou ter links, ou ter um cardápio, a gente também conseguiria mandar isso no atendimento. E aí o agente faria o pedido e conformaria com o cliente, né? Confirmaria com o cliente. Olha, o seu pedido foi uma pizza tamanho G, 8 pedaços de calabresa. Aqui eu coloquei bastante informações, mas aí a gente pode ser resumido aqui só para ele entender a capacidade, né? Aí o cliente olha essas informações, confirma aqui o endereço, confirma o valor e aí define a forma de pagamento, né? É, Feito isso, o cliente falou, não, é isso aí mesmo, tá? Beleza, bacana, é isso aí. Aí o agente ele envia informação para a cozinha, né? A cozinha a gente pensou em ter um tablet ali com WhatsApp, e aí ele receber nesse WhatsApp todos os pedidos ali para ele meio que se organizar. E uhum, aí ele receberia mais ou menos dessa forma aqui como um ticket. O agente devolve a informação para o cliente, né? Ó, aí a gente poderia colocar aqui, não sei se funcionaria, né? Mas ele poderia mandar isso aqui para a cozinha, o cara da cozinha falar um ok ou não, ou ao mesmo tempo que o agente envia isso aqui para a cozinha, para um número diferente, né? Ao não ser do cliente, ele também envia para o cliente, ó, olá, seu pedido é o tal, 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 já foi enviado para a cozinha e estará aproximadamente 55 minutos chegando em sua casa. Obrigado pela preferência e tal. Aqui só algumas coisas básicas, né? Então todo esse processo aqui, ele demandaria em torno de 5 a 10 minutos e vai depender mais do cliente escolher do que do próprio sistema, né? Então, porque também a gente falou sobre uma questão de agilidade no sistema, né? O sistema tem que ser ágil, tem que ser objetivo, não pode enrolar. Por que que eu trouxe esse ponto para ele? Porque ele veio através de um anúncio que eu fiz, só que nesse anúncio eu coloquei o meu clone para atender. Só que o meu clone não como vendedor, o meu clone como mentor, como um cara que está ali para auxiliar. Então ele não tem o aspecto de vender, ele tem o aspecto de entender a empresa e ajudar
quem está entrando em contato, né? Fiz um teste também, né? Então ele falou assim, ó, eu não gostei do seu modelo lá de atendimento porque ele é muito enrolão, né? Mas foi proposital, né? Eu não queria que ele fosse um vendedor. Eu falei, a gente pode fazer o seu atendimento da forma que você quiser, tá? Então é totalmente personalizado. Beleza, vamos supor que o cliente mandou mensagem e daqui a pouco ele fala, ó, eu quero cancelar. Então o agente, ele entende isso e já manda para o cliente, ó, seu pedido, número tal, 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 foi cancelado e também já manda informação para a cozinha, pedido tal, 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 cancelado. Ah, Aí aqui, né, eu trago algumas informações do objetivo do projeto, mas para informar ele. E aqui são algumas coisas da questão de implantação, tal e valores. Então, por que eu te mostrei isso aqui? Basicamente, porque poderia ser um modelo base desse formato que você falou, né? Sim, não, com certeza. É isso mesmo. É isso aí, né? Isso mesmo. Acho que. É isso aí. E aí aqui a gente pode De fazer repente, algumas adaptações, sabe? Não é difícil de fazer sim. algumas coisas aqui a mais. Tipo, vou É, colocar uma até, voz. até fiquei pensando, de repente, para um restaurante, você falou do tablet, não? Ter um tipo de Kanban, não? Entre as etapas, os pedidos que acabaram de entrar, preparação, aí o cara arrasta, não? O chefe de cozinha arrasta tudo que ele pega, igual no restaurante, né? Ele pega o post-it e já vai jogar para um outro lugar, No chat e aí depois, cada vez, no chatbot, não? Você manja de chatbot? pouco, pouco. Pouco. É outra coisa que também surgiu aqui. E aí esse final de semana também vou dar uma estudada, porque eu preciso. O é, chatbot é pago, não? Não, a gente consegue colocar na VPS também. Ah, também. E aí você não tem nenhum custo. Não, não tem nenhum custo. Igual o N8N, igual é, o Evolution, sem custo. Mas de repente, se você conhece alguém que manja de chatbot, da comunidade tem pessoas que manjam, não? Tem, Para cara. dividir. Antes de entrar aqui, eu tava até numa live que o pessoal tava fazendo um agente que interage com o chat já, sabe? Então, assim, não é difícil, coisa de, pô, vou focar aqui alguns dias. Você consegue resolver, você consegue entender. Ele é simples, é só mesmo a questão de você entender, ó, aqui eu tenho os canais, aqui eu tenho as informações. Assim, eu estava muito cru. Hoje de manhã eu dei uma assistida aqui no material que eu separei, coisa de 20 minutos, então já me esclareceu muitas coisas, sabe? Então, assim, ele não é complicado. É uma plataforma exclusiva que você tem que se adaptar a ela. Ele é diferente de um painel do WhatsApp. O grande problema hoje dos clientes que estão acostumados com o WhatsApp é que eles acham que tudo tem que ser igual ao WhatsApp, né? E não é. A gente tem que trazer essa consciência para eles, ó. Não é um WhatsApp, ele funciona assim. O formato dele é assim. Ele não é nem pior e nem melhor do que o WhatsApp. Ele é desse jeito que ele funciona. E ele tem um resultado muito bom. E tem um vídeo que a gente teve essas discussões semana passada e essa semana lá nos plantões. E tem um vídeo do cara que faz lá o Kanban. Esse daí é pago, né? Aí a gente colocaria ele na VPS, compraria o código desse cara, eu acho que é em torno de 1.200, R$ 1.400 por ano, e implantaria dentro do código do Chatut na nossa VPS. Aí funcionaria o Kanban. E o vídeo que tem dele, depois eu posso até te mandar, é do restaurante, então tem todas essas fases, sabe? Pedido recebido, pedido saiu para entrega, pedido está sendo produzido. E aí, se eu não me engano, depois eu preciso confirmar, tá? Mas se eu não me engano, só o fato de você estar ali no painel do Kanban e você mudar, ele faz um envio de uma mensagem nisso. Tipo assim, o cara recebeu o pedido, mas ele está lá numa fila que ele precisa colocar para produzindo, colocar para confeccionando o pedido. Aí ele manda uma mensagem, ó, seu pedido já está na cozinha. Aí ele muda para pedido saiu para entrega. Aí eu acho que dá para fazer uma integração dele mandar essa informação. Então o cara ali da cozinha fica no painel dando resposta para o cliente lá sobre o que está acontecendo. Aí a parte foda é a parte de entrega, não? Como assim? Não, porque até informar o cliente tudo, mas depois tem a interface do entregador também, de pedido, não? É, Como aí, que eu- ele fica é, aí, informado, aí, é, aí eu já não sei como que poderia fazer, né, para chegar, porque hoje no iFood o cara chega na sua entrega, confirma o código e o sistema lá já dá como entregue, né?
Aí eu não sei como É, que poderia fazer. Até porque o pessoal falou que tem uma dificuldade de chat no celular, né? Mas se tiver, aí mata pau. Se tiver no celular e orientar o cara, ó, quando você entregar, você vai pegar isso aqui, vai fazer assim, assim, assado, aí mata pau. Aí fica um sistema completaço, pelo amor de Deus. com certeza. Mas, por exemplo, o projeto que você me mostrou aqui para a pizzaria, quanto que você ia cobrar, por exemplo, para ter Então, uma ideia de valor? aqui, ó, o que que eu tô fazendo aqui na minha região? Até porque eu já percebi que a barreira de entrada aqui para esse tipo de solução, o pessoal tem um pouco de dificuldade. Então eu fiz um modelo de negócio meu assim, ó. Os 5 primeiros projetos eu ia fechar a 797, tá? Até os mais complexos, né? É lógico que eu ia limitar, né? Por exemplo, igual desse médico foi nesse valor e tem esse da pizzaria que é esse valor. Eles são um pouco mais complexos porque não é só atender, não é só fazer um agendamento e dar um retorno. Ele tem algumas. Cada, por exemplo, o projeto da pizzaria custaria 797, seria isso? Isso, 797. Aí eu, Tá. aí eu faria isso para os cinco primeiros projetos, né? Fechou os cinco Uhum. primeiros projetos, aí eu partiria para 997. Aí, 997. Para aí qualquer projeto adicional. na verdade, o mesmo projeto. Ah, você vendeu da pizzaria pro cara e aí outra pessoa ficou sabendo e quer. E você pagou Ah, tá. 797. Aí, aí eu fechei meus 5 projetos iniciais, agora eu vou para. A minha faixa de preço é essa. Aí, consequentemente, aumentando esses valores. Tá? Tá. Mas vamos supor, Luiz, eu quero fechar isso para a gente ter aí um. Eu conseguir vender para algumas pessoas. A gente fecha um valor tipo 997 e aí depois você joga a sua margem em cima. E aí, tendo um projeto pronto, os outros é base de conhecimento, cadastro dos WhatsApp dele. Vamos supor que a gente fosse vender um sistema pronto, a gente só vai replicar ele. Sim. É, não, exatamente. É, Aí você ajusta uma coisa, uma outra. isso. A parte de React, você manja bem também? Você sabe Sim, bem sim, sim, como sim. Já. equilibrar, assim, os chunks, essa divisão, tudo? Sim, eu tenho aqui, eu tenho o meu clone, ele é base de reg, e eu não tenho feito muitas alterações porque ele tem respondido bem, eu não tenho um custo muito alto. Então, assim, a partir do momento que talvez um projeto que tem um volume maior, aí a gente consiga encontrar uma dificuldade, mas o conceito de como funciona, o que precisa ser feito para ele entender as janelas lá dos chunks, eu sei como é que funciona. Aí é só aplicar, né? Eu não tive a oportunidade de aplicar ainda, mas eu tenho o conhecimento. E você chegou a fazer alguns agentes de voz também? Ou a Não, mexer, assim, por curiosidade? Não, não, não. não, não. Mas não é tão complicado. Eu acho que tem vídeos também na comunidade também, não? O El disponibilizou um fluxo, um template, que ele já retorna com voz. Acho que Tem, não? eu acho que teve um cara essa semana também que ele não sabia montar, aí o pessoal ajudou ele a montar. Na hora que ele montou, como ele tinha mandado a mensagem inicial de voz, aí ele já devolveu voz. Então assim, tá prontinho Tá. lá, né? Tá prontinho. O problema que eu digo não é nem problema, porque tem material na internet e não é difícil. É quando você tem que colocar um Eleven Labs, né? Aí acho que fica um pouquinho mais complicado, porque nem é a questão das integrações, é questão de você conseguir deixar uma voz humanizada ou deixar uma voz mais tranquila, ou uma voz mais com o resultado que você espera. Eu quero esse resultado. Uma voz de mulher, com sotaque mineiro, com essas características, que fale mais devagar e não sei o que, não sei o que. Eu acho que para chegar nesse ponto é mais é, fazer mais coisas e experimentando, sabe? É. Tô até pensando, porque tudo que eu testei até hoje de voz em português tem latência, isso é inevitável. O inglês funciona que nem uma beleza, funciona Sim, muito bem em inglês. sim. Agora, Você é da onde, Benjamin? português, Você é da não, onde? não, sou da França. Da França? Eu tô aqui já há muito tempo, já faz 16 anos. Vai torcer amanhã pro Cheguei aqui, PSG ou não?
Exato. Eu morava em frente do estádio. Ah, legal, bacana, bacana, Sou PSG desde pequeno. bacana. Mas nunca chegou tão bem assim. Final, acho que talvez uma vez, eu nem lembro. Acho que chegou na final, acho que com o Neymar e perderam, né, se eu não me engano. Foi? Uma final ou na semi. Acho que foi o mais longe. Semi. É, Acho que acho que foi semi. isso, acho que Final, acho que é a primeira vez. é bacana. Mas enfim, vamos torcer. Vai ser difícil, mas vamos torcer. E tá. Então, assim, eu gostaria da gente fazer um projeto. Por exemplo, só para ter uma ideia de tempo também. Lógico, quando surgir, eu vou alinhar com você, porque cada projeto é um projeto, mas o caso da pizzaria, por exemplo, ele te levaria quanto tempo? Com os outros projetos que você tem, você precisa de quanto tempo para montar um projeto assim? Ó, que eu tenho feito, né? Quando eu não tinha nenhum projeto, o meu prazo era 30 dias, 30 dias corridos. Por quê? Os 15 primeiros dias são para fazer um protótipo, que eu acho que é a parte mais difícil, e aí a gente disponibilizar esse protótipo para os clientes e colocar mesmo. Às vezes o cliente só quiser testar, beleza, ou se ele já quiser colocar em produção, né? Também beleza, mas falando para ele, ó, fique atento porque talvez pode ocorrer algum tipo de problema e você intervém e pare. Então, eu entendo que esse seria um período mais complicado. E os outros 15 dias, a gente pegaria os testes que o cliente fez, né? Implantou lá. Aí a gente ficaria de olho, monitorando, pegaria os resultados, e o que ele observasse do atendimento e o que ele observasse dos testes, e a gente fazia a otimização. Então, entregar em até 30 dias. Esse projeto que eu já fechei, praticamente fechei, acabei de ver a mensagem aqui do cara, inclusive, e ele é brasileiro, mas está na Itália. É, eu já dei um prazo um pouco maior. Por quê? Porque surgiu esse papo nosso, surgiu um outro papo com outro cara, e eu tô para fechar também. Tem uma agência de viagem que eu fiz uma apresentação também, o cara tá para fechar. Então eu falei assim, é melhor eu dar um prazo maior e conseguir entregar antes do que dar um prazo menor e enrolar tudo, né? Então o que eu dei de Sim, prazo para esse cara, do advogado? Só que esse projeto já está pronto, né? Eu vou só lapidar ele e finalizar. Eu dei 40 dias, 45 dias, né? E aí com o prazo de 20 dias para a gente ter o primeiro modelo, né? Só que assim, eu já estou jogando alto mesmo, né? Mas é porque eu preciso focar depois ali e falar, não, agora eu vou trabalhar nesse projeto. Não vou trabalhar mais em nada. Só que eu tenho certeza que eu vou entregar antes. E aí depois o restante entregar nos 45 dias. Então, eu acho que os 30 dias é um prazo bacana, sabe? Se a gente conseguir tá. postergar um, um- essa primeira entrega, né, vamos fechar em 30 dias e a primeira entrega em 20 dias do protótipo, é bacana porque se a gente tiver mais projetos, a gente vai ter tempo para poder construir todos e não interferir em nenhum, né? E, Tá. eventualmente, pô, peguei um projeto aqui, consegui fazer em 4 dias, tá pronto. Então, está dentro do prazo e tá pronto, e aí eu tiro ele aqui da frente. Então, eu estou pensando dessa maneira, tá? Se tiver uma sugestão também de organização, aí você pode trazer que a gente vai conversando, tá? Mas a princípio 30 dias para realmente ter essa visão de quando tiver mais coisas acontecendo, né? Às vezes a gente tem um Sim. probleminha que demanda mais tempo do que o outro, né? Mas eu acho que 30 dias é um prazo bom para construir e bom pro cara aguardar também. Sim. Não, perfeito. E então, assim, já estou com um projeto que a gente só precisa aprovar. Não sei se vai fechar ou não, não tenho a menor ideia. Mas se fechar é sobre aquele negócio lá de WordPress, que eu estava estudando, que eu até compartilhei nas sessões lá com o Gabriel. Aquele E no material que eu te final, mandei ajudou? ajudou um pouco, mas no final depois descobriu outros que eram um pouco mais completos, mas Bacana. ajudou porque aí eu comecei a pesquisar um pouco mais em cima do que você tinha mandado. E assim, ele quer uma coisa assim maior do que apenas pegar o feed RSS. Ele quer também depois publicar nas mídias de tipo, sei lá, LinkedIn, Instagram, esses canais, e para cada um tendo um tipo de prompt. Eu estou evoluindo, eu acho que só falta fechar, mas
provavelmente eu vou ter algumas dificuldades, em algumas etapas. Aí, de repente, eu te chamo para Sim, sim, me ajudar, assim, claro. na calibragem, né, do fluxo. É até bom, porque você falou que você estava procurando também, né, fazer isso também, né, até para você. Sim, Eu sim. Eu já achei adiantei muito. bastante coisas. Eu até achei aquele material que eu queria te mandar, só que eu confundi. O material que eu achei, ele é só descrição, não tem nenhum vídeo. Tá, Aí eu falei, não vou nem mandar pro Benjamin, porque acho que talvez aqueles vídeos que eu mandei, por mais pobre que eles sejam de informação, não vai ser suficiente quanto a descrição, né? sim. Vídeo sempre é melhor, né, Mas, de tirar informações, né? sim. Mas tô testando, acho que talvez na próxima semana já estou um pouco melhor. Mas que eu estou um pouco melhor, já vou sentir um pouco mais de segurança de fechar também isso com o cliente. Sim, sim. E aí depois eu fechando, se tiver alguns ajustes para fazer, eu te chamo. Lógico, te pagando também, não? Sim, sim. Se o cliente fechar com certeza, com prazer. E aí isso seria já um primeiro projeto. Aquele segundo, acho que seria mais daqueles chefes de cozinha. Sim. E aí depois tem aquele outro que é um pouco maior, que é um pouco mais complexo, Sim, aquele sim. Eu vou dar uma do olhada, tá? Galabox. Vou dar uma olhada lá naquela. Esse seria, assim, uma coisa para replicar e de repente teria para replicar para muitos, só que a configuração inicial ela não é uma coisa tão óbvia. Que o Galabox ele serve como uma plataforma assim seria como se fosse o Chatwood, como se fosse um Chatwood, só que bem evoluído, já configurado. Já vem com uma documentação API, e, enfim, ele tem vários recursos que provavelmente o Chatwood não tem, de você conseguir fazer você entende de marketing, então talvez você vai entender a expressão de drip marketing, Sim. de envios em massa de campanhas no WhatsApp. Enfim, tem vários recursos muito legais que funcionam muito bem para o público de imobiliários, porque para esse seria o público de imobiliários, e até estudei, tipo, o Chatvolt e outras plataformas, só que essas plataformas, ou até o Evolution, eu acho que ele funciona bem para quando é uma pessoa, um interlocutor. Você não tem uma visão de admin. E nas imobiliárias você sempre tem um gerente que administra outros corretores. E para isso ele precisa de uma plataforma que tenha uma visão admin, onde ele consegue ver todos os corretores e depois uma visão individual de cada corretor. E essa plataforma, o Galabox, uma plataforma indiana. E não sei se você sabe, mas você sabe que o Brasil ele adotou muito o WhatsApp, mas quem adotou mais ainda é a Índia. Sim, sim, E lá sim. surgiram plataformas, inclusive essa, muito boa de gestão de comunicações no WhatsApp. Eles têm até templates pré-montados, melhores até do que o próprio WhatsApp disponibiliza para você. Eles têm uma integração nativa também entre as campanhas do Facebook e do chat direto para o WhatsApp. Enfim, você manja também de campanhas pagas, de mídia paga? Tráfego De pago? campanhas no tráfego pago? Sim, sim, Sim? Então sim. você consegue montar uma campanha no Face também, né? Sim, sim. Facebook, É Instagram, tranquilo. tranquilo. Legal. Então de repente aí É, seria talvez uma coisa interessante. esse daí eu já domino bem, esse eu já posso falar com mais propriedade. Desde 2019. Pô, legal. Você já trabalhou com o mercado imobiliário? Imobiliários? Ou... Já tive um cliente, mas foi pouco tempo, não foi muito tempo. Não? Bom, Mas assim, por causa que a gente tinha muito dinamismo na V4, então a gente tinha reuniões semanais entre gestores e a gente explorava muito, sabe? Esses momentos que a gente tem de plantão, a gente tinha com gestores e a gente trazia muito essa visão, experiência. Então acaba que com o Uhum. tempo você vai pegando, só não vai praticando, mas as melhores práticas, né? Você consegue, eu consegui absorver. Só que assim, a questão do tráfego pago é que o que vale muito é o que diferencia um cara que o dono da empresa
né? Além do tempo dele, né? Se ele tiver tempo e falar assim, não, eu vou fazer tráfego para minha empresa. O que que diferencia? Se ele pegar qualquer cursinho, ele consegue fazer. A grande Uhum. diferença é a partir da segunda, terceira, quarta, quinta, travamento ali, tipo, não está dando resultado, o que que eu preciso fazer? Aí, o que eu falo que é diferente da gente que é mais específico, do gestor que é mais detalhista, é conhecer os dados e saber onde você tem que mexer para poder voltar a ter resultado. Tem mais ideias, tem mais possibilidades. É o conhecimento mais técnico, né? É o que diferencia que eu Tá. gosto de exemplificar assim. Então, mas assim, a questão do tráfego de maneira mais geral é experiência. Então, por exemplo, Luiz, vamos fazer uma campanha para o meu cliente aqui de imobiliária assim, assim assado. O ticket médio dele é tal. Então a gente vai fazer uma seleção de público, vai ver a região dele, se for, é sempre regionalizado, né, de imobiliária. Vai ver, vai fazer algumas especificações e vai rodar. E às vezes vai funcionar bem ou não. A gente vai trazer ali uma experiência também de criativo, né? Como que tem que se comportar o criativo e vai ver, né? Eu E você falo, tem também, né? oi? Você manja também de RD, Station, o HubSpot, essas integrações? Integrações não. Agora de utilizações, o RD eu conheço bastante, usei bastante. Ah, ok. O HubSpot eu não gostava muito, mas eu fiz uma integração dele no com o Zapier, para os leads que vinham numa campanha específica. Aí a gente rodava eles por lá e tinha um formulário. Do formulário a gente mandava para o Zapier e do Zapier a gente mandava pro HubSpot. É complicado por causa que ele tem aquela visão de empresa, negócios e contato. São uns grupos Hum, diferentes, né? Para ele ficar organizado ali, que às vezes pode ter uma mesma empresa que ela tenha contatos diferentes, né? Então tem uma divisão ali que não ficava muito claro pra gente. Foi meio ah, complicado na época. uhum. E última pergunta, falando sobre esse assunto, você já fez também dashboard, tipo BI, essas coisas, ou não é muito Cara, sua praia, essa parte? só de campanhas. O básico do De básico. campanhas? De campanhas. O básico do básico eu consigo montar. Eu tenho um template Tá, eu ali. vi que tem uma plataforma, inclusive, a Easy Panel, que parece que é boa. Não sei se você chegou a usar. Não, EasyPanel? É, Não, você conhece? EasyPanel é o instalador do. É o Ah, instala... não, não, desculpa. é, Ah, como que se chama? Putz, é verdade, estou confundindo. eu uso, Enfim, eu uso, tem no... eu uso o Locker, que é aquela do Google. Ah, sim, sim. Mas tem Eu uma acho que era outra que eu Data Studio. esqueci. Sim, sim, sim. Tem uma Ah, eu conheço essa. Da Microsoft, bem famosa. Tem no... Peraí. Dashboard, marketing digital. Tem uma que é muito boa, esqueci o nome. Power BI, Reportei, desculpa. Não, reportei. reportei. Essa. Peraí. Não, reportei é uma ferramenta, né? Reportei. Isso. A ferramenta ela faz muito bem isso. Eu já Assim, usei. para não ter que gastar tempo com isso. Você já usou? Já usei. Não lembro muito bem, mas eu já usei ela. Eu acho que ela é fácil de configurar. Mas, enfim, eu já tive uma ideia. Aí, só falta ver a questão daquele projeto que eu comentei contigo, de integração com o Garabox, tudo é Ok, uma coisa um pouco maior. sim. Mas, assim, você pode me falar assim com total sinceridade, assim, olha, Sim. isso é talvez o mais complexo, tem que ser, você comentou, inclusive, eu até gostei, você falou, talvez tem que trazer mais uma pessoa mais técnica, que já tem experiência com esse tipo de integrações, ou com multi-agente, enfim. Aí Sim, exato. vale a pena a gente conversar. Também preciso avançar comercialmente também para ter certeza, mas eu sei que tem demanda para isso, e que hoje poderia ser mais barato do que as soluções que já existem no mercado. Exato. Até um ponto, esse ponto aí eu ia comentar e você falou, já vou pegar o gancho. Ontem mesmo, esse cliente meu, ele me mandou um material que ele recebeu, né? Que é uma plataforma que vai fazer, teoricamente, tudo que o nosso agente vai fazer. Só que é uma plataforma pronta, né? Então vamos supor lá que é o Doutor Mil, lá o nome da plataforma. A plataforma ela tem o CRM,
ela tem as integrações dos agentes, né? Então já você já consegue colocar ali, eu não sei exatamente, mas o cara não entrega só o agente implementado, ele entrega dentro de uma plataforma, sabe? Ó, acesse esse link aqui, você vai acessar, você vai colocar seus dados e aí você vai ter ali todo o controle. Você vai ter sua inteligência artificial, você vai ter é, os follow-ups, você vai ter ali o Kanban, né, de atendimento, as respostas. Oi, filho, vem cá, Sim. pode vir. Meu filho não foi pra escola hoje, tá aqui. É, o meu também, hoje ele ficou. Quantos anos ele tem? 4. Fala oi. Ah, tem 4. É, Oi, tudo bem? Gosta de computador também? Oi? Oi, você gosta de computador também? O quê? Qual o seu nome? Qual o seu nome? O de Miguel. Miguel? Miguel? É isso? Não, eu chamo o de Miguel. Luiz Miguel. De Miguel. Ah, Luiz Miguel. Ah, Luiz Miguel. O de Pegou o Luiz do Miguel. papai também. Ah, tá, tá bom. Muito bom. Vai lá, papai tá indo já. É, tô com um de 5,5 e o outro de 10 meses. Ah, novinho. Filho é bom É, demais, não cara. vi. Filho é bom demais. Se eu É puder. bom. Eu sou separado, né? Eu sou separado da mãe dele. Então Tá. eu fico com ele um dia sim, um dia não, e um final de semana sim, um final de semana não. Mas aí às vezes ele vai pra lá e não quer ficar lá e vem pra cá, fica comigo. Esse final de semana eu não vou conseguir ficar com ele porque eu tenho que dar uma agilizada aí nos projetos, né? Então, esse final de semana eu não vou conseguir ficar. Mas se eu pudesse, era todo tempo, tinha mais uns 4. Ah, é, com certeza. É muito, muito tempo que a gente precisa ter e também é dinheiro também, não? Também, também. Mas Vamos, eu vamos acho que correr atrás do dinheiro. é trabalhar, né? Trabalhar bastante, fazer dinheiro e aí fazer filho também. Sim. Então, vamos nessa. Eu vou te avisar então sobre o primeiro Espera projeto. só um Foi um pouquinho. prazer conversar contigo. O Espero que a mesmo? gente consiga fazer bastante coisa, porque assim, a parte comercial também não é tão simples, Sim, não é tão óbvio, como você falou, às vezes esbarra no preço. Então, estou trabalhando também nessa parte. Já apresentei projetos que, assim, esbarrou no preço, enfim, o cliente não entendeu o valor, enfim. Então, estou trabalhando nessa parte também para que eu vejo que tem projetos que estão. O Well, acho que ele consegue vender projeto por 6, 8 mil, sim, tranquilamente. sim. Ah, mas é porque ele tem autoridade, né? E assim, eu É. fico. O que que acontece com, né? O que que eu aprendi nesse tempo todo, né? Eu aprendi que assim, o pessoal fala, Luiz, não prostitui mercado, não faça preço a menos de R$ 2.500, né? Mas assim, cara, eu preciso sobreviver, né? Eu quero viver Sim, disso. As pessoas ainda têm uma certa dificuldade com, pelo menos assim, a minha estratégia foi abordar as pessoas aqui da minha cidade, sabe? O cara que tem uma loja ali de material de construção, o cara que tem uma pizzaria. Então, esses caras, eles não têm um recurso, eles podem até ter um recurso grande, só que eles têm um pé atrás, eles têm uma certa, até visão limitada. Só que assim, eu preciso desbravar o mercado. Então não adianta eu desbravar o mercado com uma solução de R$ 3.000. É o que eu falo para todo mundo. Eu falo assim, quando eu tenho mais liberdade, eu falo pro cara, falo, ó, beleza, você pode não querer hoje meu produto, mas um dia você vai precisar do meu produto. E aí sim, quando você vir atrás de mim, esse mesmo produto que eu estou te oferecendo aí a 797, ele vai ter um zero a mais. Entendeu? O mesmo produto. Por quê? Porque eu vou ter autoridade, vou ter mercado e as pessoas vão enxergar mais necessidade. Então, sim, para quem eu tenho liberdade, eu falo isso. Então, por isso que eu até comentei com você a respeito do mercado. O meu mercado, se eu não fizer um pouco diferente, eu não vou conseguir vender. Eu vou ficar mais travado do que eu já estou. Então, assim, eu quero desbravar, eu quero ter essa experiência, essa vivência de ter vários clientes, de estar desenvolvendo, de enfrentar os problemas, de implantação, de entender melhor como que vai funcionar essa recorrência, validar essas ideias que eu tenho e aí depois eu vou fixando, né? Por isso que eu comentei. Na verdade, assim, eu fiz a apresentação de uns 3 produtos, imobiliária, tinha um personal trainer que tem uma academia, né? E ele também dá treinamento, mentoria online, né? E aí, para esses caras, eu ofereci um projeto que ele tinha um preço inicial de R$ 1.500
e 500 cada módulo. O que, que seria 500 cada módulo? Ah, um agendamento, R$ 500 a mais. Ah, um follow-up, R$ 500 a mais. E aí não deu certo, eu vi que os caras ficaram meio assustados. Daí eu falei, peraí, deixa eu olhar para trás aqui um pouquinho, né? E aí eu pensei nessa, falei, ó, vou entrar aqui com os produtos mais básicos, porque a gente já tem esse modelo, já peguei na comunidade, Sim, é só implementar e aperfeiçoar um pouquinho, né? Então já tem esses sim, modelos prontos, vou meter aqui eles a 797, né? Tentar trabalhar uma recorrência aí de 397, 497 e vamos ver o que vai dar. E aí o pessoal tem uhum, aceitado melhor. Então, assim, a hora que eu desbravar isso, a hora que os caras conhecerem, tiverem isso, não só conhecerem a parte teórica, mas tiverem isso na empresa, eu conseguir obter os depoimentos, cara, eu não tenho dúvida que vai dar certo. É questão de tempo. Paciência e tempo, que às vezes a gente não tem, né? Mas eu tenho certeza sim, que é questão de paciência e tempo. É a mesma coisa do nosso aprendizado. Tem dia que eu sento sim, aqui, cara, e fico o dia inteiro, igual eu tô essa semana inteira num agendamento que eu não consigo finalizar. O conceito eu sei, eu vejo, já vi um monte de vídeo essa semana, levei para a comunidade, o Gabriel me explicou, o Gabriel vai explicando e eu vou anotando aqui e tudo que eu vou anotando é o que ele está fazendo. Então assim, o meu conceito ele tá certo, mas na prática ele não sai. Mas assim, eu sei que é questão de tempo, é uma coisinha. Aquele pontinho em cima do i que eu não estou enxergando, a hora que eu colocar, vai embora. Então, né, mas é o exato, aprendizado. É o aprendizado. sim, É a fase do aprendizado que eu preciso passar mesmo e ter tempo de tela, né? Então, e para começar a desenrolar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que mercado a gente tem, possibilidades a gente tem. A gente vai ter que saber trabalhar muito bem o comercial disso, né? E por isso que eu dei abertura para ter essas parcerias, assim, igual esse papo com você, essas outras que eu comentei. Por quê? Porque é melhor, às vezes, esses caras trazerem algum projeto aí que a gente faça uma divisão, que seja um valor mais agregado, do que eu ficar batalhando aqui toda hora aqui e debatendo com, pô, fazer uma reunião de 1 hora, trazer uma baita solução e o cara falar, ah, beleza, sabe, você sentir um desânimo, né? Então, mas é isso, eu ainda vou testar muita coisa, eu ainda quero sentir mais o mercado, eu quero fazer mais experiências. O El sempre fala também da questão de rodar tráfego pago. Para mim foi bom, tive muito curioso. é, Aí tive muito curioso que às vezes queria um esclarecimento, mas foi o fechamento que eu fiz aí do médico. Tinha outros clientes em potencial, assim, com perfil, mas que pararam de responder, mesmo eu fazendo follow-up. Mas eu acho que o mercado é isso. Eu acho que. Desculpa. Eu acho que o mercado é isso mesmo. É a gente fazer, construir, trabalhar, tá falando, tá mostrando, se tornar conhecido, né? Eu acho que esse é um ponto principal. E uma hora vai funcionar. sim, Eu acho que vai funcionar um pouco diferente do tráfego pago, né, do marketing digital, porque o marketing digital ele deu uma evoluída de 10 anos, né, quando fechou tudo e a pandemia travou, né? Então ali a gente evoluiu no marketing mesmo, a gente evoluiu coisa de 5 10 anos, né? Que ia demorar para evoluir, né? Em 1 mês, 2 meses. Mas eu acho que a IA ela vai ser diferente. Eu acho que o pessoal vai criar uma conscientização maior e é o que eu sempre falo. Eu tenho conversado com muitos empresários, o pessoal é, sempre comenta, ah, mas às vezes com uma dúvida de chatbot, aí eu explico, o pessoal fala, ah, tá, então vamos conversar melhor. Eu acho que é desmitificar mesmo, sabe? Quebrar essa barreira do não conheço, do não é para minha empresa, né? Então, mas eu acho que daqui a pouco o negócio vai, se Deus quiser, vai rodar muito, muito bem aí. não, tenho certeza, com certeza. Vamos correr atrás. Vamos aí. Mas obrigado pelo papo. E a gente provavelmente vai se ver também nas sessões. Inclusive, você me ajudou muito, porque eu vi seu comentário lá, comentando sobre uma vitória sua, e você comentou sobre as live sessions todo dia. Eu nem Sim. sabia disso. Eu estou há 1 ano já, eu nem sabia disso. É recente. E isso tem ajudado demais, cara, porque você levar um problema ali pro cara te ajudar a resolver, pô, é bacana demais. Nossa, assim, pra mim é uma rotina, sabe? Eu aprendo e eu também mostro meu conhecimento
e mostrar o conhecimento, ele ajuda a afirmar mais, né, o conhecimento em mim É mesmo. verdade. Isso é Então, verdade. então eu pratico isso. É meu dia, é meu horário sagrado. Eu não faço nada das 11 a meio-dia e meio, que a gente tem estendido, não faço nada. É meu horário Sim. de aprender. Para mim é aprender. E o Gabriel é muito bom, né? Sim, Tem muita pedagogia. Gostei. tem. Paciente, né? Ele é paciente. Eu falo pra ele, você é muito paciente, cara. É, Você tem que ser mesmo. tem que ser paciente, porque às vezes a gente leva. Eu já levei, muitas pessoas já levaram. é, Às vezes, que nem no seu caso que você ficou sabendo depois, né? Às vezes você leva um problema que já foi resolvido lá atrás, né? Mas ele é Sim, tranquilo, ele falou. A gente já bateu um papo ali depois ou antes, quando não tinha ninguém, sobre isso, né? Mas é isso mesmo. É um se muito bom. ajudando, cara, porque é o que eu falo, esse momento para mim é um momento de aprendizado. Então ali eu tô sempre aprendendo uma coisa nova, eu tô sempre analisando a possibilidade. Porque às vezes a gente está aqui tão bitolado que a gente sabe que tem, mas não lembra, não pensa, né, naquela outra possibilidade. E ali é um momento mesmo de abrir a cabeça, dar uma desafogada às vezes, buscar algum conhecimento que está ali guardadinho e fazer todo mundo crescer junto. Acho que esse intuito da comunidade é o que alavanca ela, né? Que ajuda bastante. Sim, muito bom. Obrigado, bom final de semana, Para você também. bons estudos e Obrigado. a gente se fala em breve. Tá ok. Tô à disposição, Tá tá? bom? Vou estar aqui trabalhando. Se tiver uma Ok, dúvida, se quiser conversar, se quiser mandar alguma coisa, vamos conversar, vamos. Igual eu falo, não tem nada fixo, não tem nada determinado. A gente pode começar uma coisa, depois mudar, enfim. Eu acho que tá bom. se tiver algo que seja bacana para mim, e para você, por que não experimentar, né? Sim, com certeza. Tá ótimo. Benjamin, Obrigada. boa sorte pro seu time amanhã, bom final de semana e qualquer coisa eu tô aqui. Tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, Bye, tchau. bye.